Oi, gente, tudo bom? Voltamos aqui para falar sobre os direitos de nacionalidade. Agora falaremos sobre a naturalização provisória, a especial e a extraordinária. Gente, a naturalização provisória está prevista no artigo 70 da Lei 13.445 de 2017, a nova Lei de Imigração. E ela diz o seguinte: ela vai ser concedida para o migrante, criança ou adolescente que vir residir no Brasil antes de completar 10 anos e deve ser requerida por meio do seu representante legal. Então, esse dispositivo foi pensado no indivíduo que é menor de idade, ainda não pode requerer a naturalização. E quais são os requisitos? O pai ou a mãe, os representantes, devem requerer ao Ministério da Justiça e Segurança Pública tal naturalização. E quais são os requisitos? Residir no Brasil, porém, essa residência deve ter sido dada antes de completados os 10 anos de idade desse indivíduo. Então, ele teve que vir residir no Brasil antes de completar 10 anos de idade. Então, a lei, no artigo 70, é bem clara quanto a isso. Então, ele vai ser considerado brasileiro naturalizado provisoriamente, até que ele complete a maior idade. E o que acontece quando ele completa 18 anos, professora? Daí nós vamos analisar o parágrafo único do artigo 70, que diz o seguinte: essa naturalização será convertida em definitiva. Ok, mas tem uma condição. Se o naturalizando expressamente assim o requerer, no prazo de 2 anos após de atingir a maioridade. Ou seja, quando ele completa 18 anos, essa naturalização provisória, ela é suspensa. Entretanto, ela vai se converter em definitiva se, depois que ele completar 18 anos, ele expressamente afirmar ao Ministério, né, se comunicar, dizer, eu quero me naturalizar, assim ele expressamente fizer essa opção pela naturalização brasileira. E ele possui um prazo de 2 anos. Então, ele tem 2 anos para se comunicar, para expressamente ratificar que deseja ser brasileiro naturalizado. E daí ele só vai precisar mesmo não ter os antecedentes criminais, que também devem ser observados. Ele já tem 18 anos, já tem o prazo de residência, não deve ter antecedentes e sabe se comunicar. Então, só os antecedentes serão avaliados nesse caso, daí ele vai poder ou não se naturalizar brasileiro. Vamos lá. Naturalização especial. Gente, o que é a naturalização especial? Ela foi pensada em alguns indivíduos que residem no exterior, mas teve um contato, tem uma relação muito importante com repartições públicas brasileiras ou com brasileiros que estão a serviço do Brasil no exterior. Vamos analisar agora o artigo 68 da Lei 13.445 de 2017, a nova Lei de Imigração. Diz o seguinte: a naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em alguma destas situações. Temos o inciso 1º e o inciso 2º. O inciso 1º diz o seguinte: seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Então, o brasileiro que faz um serviço, que participa de um serviço administrativo ou consular ou de missão diplomática no exterior, então que ele presta um serviço administrativo ou diplomático no exterior representando o Brasil. Então, se esse brasileiro se casar com um estrangeiro ou com uma estrangeira, não importa o sexo, pode ser homem, pode ser mulher, o brasileiro, e ali também pode ser homem, pode ser mulher, o estrangeiro. Não tem restrição nesse sentido. Então, se ele se casar no estrangeiro com um estrangeiro, depois de completados 5 anos de união ou de casamento, aqui a união estável também é considerada, esse estrangeiro poderá requerer a naturalização brasileira. Então, vai ser concedida a naturalização depois de completados esses 5 anos. Então, é mais de 5 anos. Então, 5 anos e um dia eu já consigo me naturalizar brasileiro. Então, esse é o requisito, apenas esse, é uma naturalização especial. Então, o que eu vou precisar? Obviamente, ter no mínimo 18 anos, não ter antecedentes, saber se comunicar, né? Isso provavelmente já consegue depois de casado 5 anos com brasileiro. E
A residência fixa não precisa, porque eles já estão juntos há 5 anos. Então, ele não precisa residir no Brasil. É uma naturalização especial. Vê aqui que os critérios são modificados na conveniência da situação. O outro caso é quando o indivíduo é empregado numa missão diplomática. Quando ele é empregado numa missão diplomática ou em repartição consular do Brasil há mais de 10 anos. Então, quando o indivíduo trabalha, o indivíduo é estrangeiro, trabalha ou no consulado ou numa missão diplomática brasileira no exterior há mais de 10 anos. Então, aqui a lei ela é bem clara, tem que ser mais de 10 anos e um dia, da mesma forma, ele pode também se naturalizar brasileiro, respeitando as outras condições, ter capacidade civil, se comunicar na língua portuguesa e não ter condenação criminal, penal ou estiver reabilitado. Tudo bem, gente? Então, essa é a naturalização provisória e a naturalização especial, artigos 70 e 68, respectivamente. Espero que tenham entendido. Vamos falar agora sobre a naturalização extraordinária. Gente, a naturalização ordinária, ela é um ato político. Então, é um ato político discricionário. O presidente da República é ele que vai decidir, vai dar a cartada, a decisão final, o processo vai ser processado, vai ter tramitação no Ministério da Justiça, mas é o presidente da República que vai decidir ao final quem será e quem não será naturalizado. Então, interpretando a Constituição, nós entendemos que a linha A, que fala sobre a naturalização ordinária, ela é uma decisão discricionária política do presidente da República. Entretanto, a linha B foi criada para os casos onde o indivíduo não conseguiu se naturalizar ordinariamente e deseja ter a naturalização. Então, nesse caso da linha B, ela traz um requisito, que é o prazo de residência ininterrupta no Brasil pelo período de 15 anos. Então, ele tem que ter mais de 15 anos, 15 anos e um dia ele já pode requerer a naturalização extraordinária. Então, nesse caso, ele tem direito subjetivo à naturalização. Na naturalização ordinária, ele não possui. Então, mesmo ele apresentando todos os requisitos, se o presidente da República entender por bem não conceder a naturalização, ele não vai ter. É uma decisão política discricionária do presidente da República, que não pode ser, inclusive, modificada pelo judiciário. Ótimo. Quando eu falo da naturalização extraordinária, o constituinte originário pensou em uma possibilidade, na possibilidade do indivíduo não conseguir a ordinária e ainda assim persistir, continuar morando no Brasil e ter direito nada mais justo do que se naturalizar, só que desse modo extraordinário, onde para ele conseguir essa naturalização, ele precisa cumprir religiosamente esse requisito. Ter residência. Vou ler para vocês. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, ele só precisa ter isso. Os 15 anos ininterruptos, mais de 15 anos ininterruptos de moradia no Brasil. Isso comporta viagens, férias curtas, não tem problema algum. Mas ele tem que ter um ânimo de residir aqui há mais de 15 anos e não ter condenação penal, obviamente, ter capacidade civil também, obviamente, e requerer expressamente a naturalização extraordinária. Beleza? Lembrando, a título de curiosidade, que esse prazo de 15 anos nem sempre foi assim. Ele foi alterado pela emenda revisional de 1994. Lembram da revisão do artigo 3º da DCT? Então, era 30 anos, o constituinte originário definiu 30 anos, o prazo de residência mínima, e a revisão de 94 modificou para 15 anos, reduziu pela metade o prazo de residência ininterrupta mínima no Brasil. Tudo bem, gente? Entenderam a naturalização extraordinária? Então, já tentei de todos os modos a ordinária, não consegui, então vou residir aqui por mais de 15 anos e vou requerer a extraordinária e tenho direito subjetivo a essa naturalização, sim. O presidente não poderá negar a minha naturalização, desde que eu saiba me comunicar, obviamente, tenha residido mais de 15 anos, não tenha principalmente a condenação penal, né? Vai ser analisado os meus antecedentes. A minha certidão negativa vai ser necessária. Tudo bem, gente? Então, essas são as espécies de naturalização. Espero que vocês tenham entendido. Não é tão simples ministrar aulas aqui para uma câmera, mas estou me esforçando, tudo bem? Dê um feedback, digam se vocês estão gostando, se está ficando claro, se eu preciso falar mais devagar, deem as dicas de vocês.
Um beijo no coração. Fiquem com Deus.